Minha família se recusou a me ajudar com meu empreendimento porque investiu no meu primo. Mas agora que ele fracassou e minha empresa é um sucesso, chamam o meu negócio de o negócio da família. Eles me disseram que eu não era do tipo para negócios, que minha ideia nunca daria certo. Mas agora que tudo mudou, parece que minha empresa tem mais donos do que eu jamais imaginei. Sou Zakir, tenho 34 anos, sou homem e cresci em uma família que, vivia confortavelmente. Meu pai tinha vários negócios espalhados pela cidade, imóveis, comércio varejista e outros. Minha mãe é dona de vários prédios, sim, no plural. Meus avós, embora não fossem tão ricos, foram os primeiros empreendedores que conseguiram acumular sucesso suficiente para dar aos meus pais um empurrão inicial. Existe uma expectativa de que, se você nasce nesta família, ou herda algo e não a ruína, ou começa seu próprio império. Naturalmente, eu segui a segunda opção. Não era um garoto ingênuo sonhando em abrir uma cabana na praia nas Bahamas. Não que haja algo errado com isso, mas eu tinha um plano sólido: cibersegurança. Desde que eu tinha 14 anos e acidentalmente hackeei o servidor da minha escola para mudar meu histórico de detenções, descobri que tinha um talento para computadores. Fui para a faculdade, me formei em ciências da computação e passei horas obcecado por criptografia, vazamento de dados e programação. Depois de me formar, percebi que cibersegurança não é apenas uma carreira interessante, mas também extremamente lucrativa. Todas as empresas precisam disso. Todos os bancos, todos os hospitais. É como vender guarda-chuvas em um mundo onde sempre chove vazamentos de dados. Eu tinha uma visão, uma base potencial de clientes e um plano de negócios detalhado que, segundo eu, impressionaria qualquer um. Mas havia um problema. Eu precisava de dinheiro para começar. Muito dinheiro. Não estava pedindo milhões, tudo bem. Só o suficiente para alugar um pequeno espaço de escritório, contratar uma equipe e investir em software e hardware iniciais. Claro, poderia começar com menos, mas eu tinha uma imagem muito clara na cabeça de como seria a empresa. Certa manhã fui até meus pais. Estávamos sentados na sala de estar e eu apresentei minha ideia. Tinha gráficos, pesquisa de mercado e muita paixão. Pedi um empréstimo. Não queria um presente, nem dinheiro de graça. Era um empréstimo que eu devolveria com juros assim que o negócio decolasse. Eles disseram: Zakir, nós te amamos, mas não achamos que você tenha o que é necessário para dirigir um negócio. Não disseram isso com crueldade. Meu pai suspirou enquanto falava, como se recusá-lo o machucasse fisicamente. Minha mãe me deu aquele olhar de pena que as mães dão quando acham que você está sendo adoravelmente ingênuo. Meu pai explicou que ser um bom programador não te torna automaticamente um bom empresário. Dirigir uma empresa envolve, dirigi-la. Gerenciar contas, funcionários, investidores, perdas, todas aquelas partes chatas e nada divertidas. Segundo eles, eu simplesmente não tinha essa chama. Para eles, investir em mim não era investimento, era jogar dinheiro fora. Não vou mentir, isso doeu. No começo fiquei bravo, frustrado, mas ainda assim não queria desistir do meu sonho. Um mês depois que meus pais rejeitaram minha solicitação de financiamento, meu primo Bernard se casou. Foi um casamento enorme, luxuoso, com 3 dias de eventos, fontes de champanhe e todo o espetáculo. Em um momento, eu estava perto da mesa do buffet com meus pais quando Bernard se aproximou, cumprimentou, apertou a mão do meu pai e disse: Tio, tia, obrigado mais uma vez por acreditarem em mim e me ajudarem com os fundos para o meu negócio de hotelaria. Eu não poderia ter feito isso sem vocês. Fiquei parado ali, olhando para Bernard como se ele tivesse acabado de confessar que era um viajante do tempo. Meus pais riram nervosamente, disseram algo educado e mudaram de assunto rapidamente. Eu havia pedido financiamento e eles disseram não. Bernard conseguiu. Ele conseguiu financiamento para um hotel. Um maldito hotel. Saí com uma desculpa esfarrapada porque me senti traído. Não por financiarem Bernard, bom para ele, suponho, mas por não fazerem o mesmo por mim. Confiavam em Bernard, mas em mim, o próprio filho, aparentemente não valia o risco. Em algum momento, minha avó me encontrou sentado sozinho. Zakir, o que você está fazendo aqui? Por que não está lá dentro aproveitando o casamento? Há algo sobre a voz das avós. Você não consegue mentir para elas. Então contei tudo. Ela só me deixou desabafar, pacientemente, até que disse algo que nunca esqueci. Zakir, às vezes as pessoas veem potencial nos outros porque veem uma versão delas mesmas neles. É possível que seu pai veja uma versão mais jovem dele no Bernard, mas isso não significa que você não seja capaz. Você é diferente. E ser diferente não é ruim, só é diferente.
Ela apertou minha mão e acrescentou: Você é inteligente. Trabalha duro. Algum dia vai construir algo incrível, só que será nos seus próprios termos. Pode soar como uma daquelas frases clichês, mas era exatamente o que eu precisava naquele momento. No dia seguinte, eu ainda estava nessa névoa emocional. Metade motivado pelo que minha avó disse, metade devastado. Estava sentado no sofá quando o telefone tocou. Era meu avô. Agora, meu avô não é o tipo de pessoa que liga só para bater papo, então naturalmente fiquei preocupado. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse que sim, que só queria que eu fosse vê-lo. Quando cheguei à casa dele, minha avó abriu a porta com um sorriso caloroso. Entre, Zakir. Seu avô está no escritório. Ele estava sentado em sua cadeira quando entrei, mas imediatamente se levantou e me abraçou. Naquele momento, comecei a relaxar um pouco. Meu avô não perdeu tempo com conversa fiada e disse: Sua avó me contou o que aconteceu no casamento e como você se sente em relação aos seus planos de negócios. Ah, então era disso que se tratava. Assenti, tentando manter uma expressão neutra. Ele continuou: Quero que saiba de uma coisa. Eu comecei meu primeiro negócio sem nada além de uma velha van e um empréstimo do meu tio. Não foi fácil e todos achavam que eu iria fracassar, mas eu não fracassei. E sabe por quê? Balancei a cabeça, indicando que não. Porque alguém acreditou em mim. Às vezes, só é preciso uma pessoa para fazer toda a diferença. Então ele colocou a mão na gaveta da escrivaninha, tirou um talão de cheques, escreveu algo e me entregou. Agora, não vou dizer o valor exato, mas digamos que não era dinheiro de troco. Não era tudo que eu precisava para lançar a empresa de cibersegurança, mas era o suficiente para começar. O suficiente para fazer uma diferença real. Fiquei olhando para o cheque por uns bons 5 minutos. Finalmente consegui dizer: Vovô, eu não sei o que dizer. Ele respondeu: Você não precisa dizer nada. Isso não é apenas dinheiro, é confiança. Estou investindo em você. Tentei me segurar para não desmoronar emocionalmente, mas meu avô se aproximou, me abraçou e disse: Nos deixe orgulhosos. No caminho de volta para casa, eu olhava para o cheque e sabia. Não era só dinheiro, era a prova de que alguém acreditava em mim. Depois de conseguir o financiamento inicial do meu avô, eu sabia que precisava ser inteligente com cada centavo. Não gastei com mesas elegantes nem cadeiras modernas para o escritório. Começamos pequenos. Chamei meus 2 melhores amigos, Adam e Luiz. Juntamos o pouco que tínhamos economizado e alugamos um escritório minúsculo, apertado e mal localizado. Mas era nosso. Aqueles primeiros 2 anos foram brutais. Trabalhávamos entre 14 e 16 horas por dia. Dormíamos pouco, quase não víamos família, e a minha dieta era basicamente macarrão instantâneo e café frio. Luiz passava o dia inteiro em ligações, Adam enterrado no código e eu fazia de tudo ao mesmo tempo. Nosso primeiro grande cliente foi uma empresa financeira de porte médio que tinha acabado de ser hackeada. Conseguimos reparar os sistemas deles, recuperar os dados e ainda criar um protocolo de segurança que impediria futuras brechas. Esse projeto nos deu dinheiro suficiente para nos mudarmos para um escritório um pouco melhor. A partir daí, o boca a boca começou a se espalhar. Em pouco tempo, empresas maiores começaram a nos procurar. Cerca de 4 anos depois, atingimos nosso primeiro grande marco. Tínhamos receita suficiente para considerar uma expansão. Abrimos nosso segundo escritório em uma cidade próxima e 1 ano depois inauguramos o terceiro em outra capital. Naquele ponto, já não éramos mais uma startup improvisada. Éramos uma empresa de verdade. Foi também quando começamos uma firma de consultoria em cibersegurança. Parecia o passo natural. As empresas não queriam apenas consertar falhas, queriam se prevenir delas. E deixe-me dizer, o dinheiro da consultoria tem outro sabor. 5 anos após o início do negócio, eu finalmente estava em posição de retribuir. Dirigi até a casa dos meus avós, cheque na mão e disse: Isso é de vocês, com juros. Mas não parei por aí. Aquelas 2 pessoas me deram tudo quando ninguém mais acreditou, então comprei uma casa nova para eles. Nada exagerado, mas aconchegante, confortável e no bairro que eles sempre amaram. Ver meus avós andando pelo novo lar, apontando pequenos detalhes que gostavam, foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida. Enquanto nosso negócio de cibersegurança prosperava, o hotel de Bernard afundava. A pandemia destruiu completamente o setor e o hotel nunca se recuperou. Meus pais até tentaram ajudá-lo com mais dinheiro, mas nada adiantou. E sinceramente, embora eu me sentisse mal por ele, o hotel acabou fechando.
No último fim de semana, estávamos comemorando o aniversário de casamento dos meus avós. Afinal, eles eram literalmente a razão de eu ter tudo o que tinha. Queria garantir que eles soubessem o quanto eu os valorizava. Não economizei em nada. Aluguei um belo salão, contratei buffet, banda ao vivo, convidei toda a família, amigos e até vizinhos antigos. Planejar esse evento foi mais emocionante do que fechar alguns dos maiores contratos da minha carreira. A festa foi espetacular. Todos estavam bem vestidos, a comida estava incrível e meus avós irradiavam felicidade, o que era o mais importante. Mas então, claro, meus pais roubaram a cena. Em um momento da noite, ouvi meu pai conversando com um de seus velhos amigos. O amigo comentou que ele devia se sentir orgulhoso de mim, e meu pai respondeu algo que me fez gelar o sangue. Sim, nós sempre acreditamos nele. Foi o nosso apoio que o colocou no caminho certo. Hoje é praticamente um negócio da família. Desculpe. O quê? Achei que tinha ouvido errado. Mas conforme a noite avançava, ouvi outros fragmentos de conversas. Meus pais se apresentavam como os mentores do meu sucesso. Sabíamos que ele faria algo grandioso. Estivemos com ele em cada passo. É isso que a nossa família faz. Nos levantamos uns aos outros. Não estou dizendo que queria que eles se ajoelhassem diante de mim, mas assumir o crédito por algo que ativamente se recusaram a apoiar foi demais. Tentei aproveitar o resto da noite, mas não consegui. E então decidi que mudaria meu discurso. Originalmente, eu tinha planejado uma homenagem leve e afetuosa aos meus avós, mas depois do que ouvi, percebi que não podia deixar passar. Peguei o microfone e comecei. Avó e avô não apenas construíram uma vida juntos. Eles construíram um legado. Um legado de amor, confiança e, mais importante, fé nas pessoas. Quando eu tive um sonho e todos me viraram as costas, eles abriram as portas. Eles não apenas acreditaram na minha ideia, eles acreditaram em mim. E tudo que tenho hoje devo à fé deles. Fiz uma pausa. Meus pais me observavam com sorrisos congelados. Então, esta noite, quero propor um brinde aos meus avós. As únicas duas pessoas que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditou. Este sucesso é deles. E de mais ninguém. Minha voz falhou no final. Meu avô assentia com um sorriso sereno, cheio de orgulho. E meus pais sorriam com os dentes cerrados. 15 minutos depois, meu pai me encontrou perto da mesa de sobremesas. Ele estava furioso. Que diabos foi aquele discurso? Você estava tentando nos humilhar na frente de todo mundo? Humilhá-los? Eu só disse a verdade. Minha mãe se aproximou, exaltada. Você não precisava expor os problemas familiares diante de todos. Nos fez parecer péssimos. Eu tentei manter a calma, mas meu pai gritou. Você age como se não tivéssemos feito nada por você. Te demos uma boa vida, boa educação. Como se atreve a nos pintar como vilões da sua história? Não gritei, mas minha voz subiu. Sabe o que é engraçado, pai? Vocês tinham dinheiro e deram para o Bernard, sem pensar duas vezes. Mas quando eu pedi, disseram que eu não tinha perfil para negócios. O salão ficou em silêncio. Os convidados olhavam para nós. Meu primo Bernard, o do hotel fracassado, segurava a bebida no canto, desconfortável. Meu pai me apontou o dedo, gritando. Você é ingrato! E eu respondi já sem controle. Ingrato? Não, pai. Eu não sou ingrato. Estou apenas dizendo em voz alta o que todo mundo sabe. Meu peito ardia, meu rosto queimava. E percebi o que tinha feito. Transformei a celebração dos meus avós em um espetáculo familiar. Olhei ao redor. Minha avó me observava com uma expressão suave, mas triste. Não estava decepcionada, apenas magoada. Meu avô tinha o braço ao redor dela, tentando mantê-la calma. Foi aí que a culpa me atingiu, não disse mais nada. Simplesmente me virei e saí do salão. Nem peguei meu casaco. Entrei no carro, bati a porta e fiquei ali, imóvel, olhando para o volante. Tentei me acalmar, mas a raiva e o arrependimento brigavam dentro de mim. Naquela noite não consegui dormir. Revivi a discussão dezenas de vezes na cabeça. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha avó. Zakir, nós te amamos. Por favor, não se sinta mal pelo que aconteceu ontem. Nós entendemos você. Mas mesmo assim, aquilo não me fez sentir melhor. Tenho pensado muito sobre isso. Será que exagerei? Será que arruinei uma noite que deveria ser para os meus avós? Alguns dias se passaram e eu achei que as coisas se acalmariam. Talvez todos refletissem um pouco e, quem sabe, tivéssemos uma conversa adulta. Mas não. Meus pais decidiram partir para algo extremo. Tudo começou de forma sutil. Um primo me mandou uma mensagem. Ei, Zakir, é verdade que você manipulou a vovó e o vovô para que te dessem dinheiro? Foi o que o tio disse. No começo achei ridículo,
Mas então vieram mais ligações, mais mensagens. Uma tia me escreveu no Facebook dizendo que estava decepcionada comigo, que eu havia usado as emoções dos meus avós para arrancar dinheiro deles. Liguei imediatamente para minha avó preocupado. Ela, com a voz serena de sempre, disse: "Não se preocupe com o que os outros dizem. Nós sabemos a verdade e isso é o que importa." Ela é, sem dúvida, a mulher mais doce do mundo. Ouvir sua voz me acalmou um pouco, mas não apagou o fato de que meus pais estavam espalhando mentiras sobre mim. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de confronto, apesar do que aconteceu no aniversário dos meus avós possa sugerir. Mas dessa vez não consegui ficar calado. Liguei para meus pais e perguntei: "O que diabos vocês estão dizendo para todo mundo? Por que as pessoas estão me ligando dizendo que eu manipulei meus avós?" Minha mãe respondeu friamente: "Bem, você não chorou com eles? Fez com que se sentissem mal. Isso é manipulação." Eu não estava chorando para manipulá-los. Eu estava contando a minha situação. Isso se chama ter emoções. Ouvi meu pai ao fundo dizendo: "Você pode interpretar como quiser, Zakir, mas todos te veem pelo que você realmente é." "Perfeito," eu disse. "Digam o que quiserem. Estou cansado." E desliguei. Achei que desligar me traria paz, mas não. Durante a semana seguinte, os rumores só pioraram. Um parente disse que eu havia ameaçado cortar relações com meus avós se eles não me dessem dinheiro. Outro disse que eu me vangloriava de como os manipulei. Era tão absurdo que quase dava vontade de rir, se não fosse trágico. Porque as pessoas que eu mais amava começaram a acreditar nisso. Um dia, meu primo Bernard, sim, o mesmo do hotel, me ligou e disse: "Ei, cara, sei que as coisas estão tensas, mas você não acha que poderia conversar com o tio e a tia e resolver isso?" Respondi: "Não há nada para resolver, Bernard. Eles sabem a verdade. Só estão escolhendo ignorar." Enviei uma mensagem de texto final aos meus pais: "Não posso continuar com isso. Vocês escolheram espalhar mentiras, e eu não posso deixar isso me destruir. Amo vocês, mas preciso me afastar." E foi o que fiz. Bloqueei-os nas redes sociais, estavam postando indiretas sobre mim, e parei de responder familiares curiosos. Era hora de cuidar de mim. Por um tempo, a vida ficou silenciosa. Mas então veio a pior notícia possível. Meu avô faleceu. A única coisa boa é que foi pacífico. Ele se foi enquanto dormia. Mesmo assim, me atingiu como um caminhão. Ele não era apenas meu avô, era o homem que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Assim que recebi a notícia, arrumei minhas coisas e fui direto para a casa da minha avó. Ela parecia tão pequena, tão frágil, mas ainda conseguiu me dar um sorriso fraco e um abraço. Acho que nunca abracei alguém com tanta força. Organizar o funeral foi difícil, mas eu precisava fazer isso por ela. Meus pais estavam lá também. Fomos civilizados, mas havia uma tensão palpável no ar. Era como se todos soubessem que existiam feridas abertas, mas ninguém tivesse energia para tocá-las. O funeral em si foi lindo. Centenas de pessoas compareceram. Meu avô era daquelas almas boas que marcavam a vida de quem o conhecia. Vieram velhos parceiros de negócio, amigos de infância, vizinhos, pessoas de todas as partes. Durante o discurso, tentei me manter firme, mas perdi o controle no meio. Minha avó segurou minha mão o tempo todo. Sem ela, eu não teria conseguido. E foi aí que as coisas começaram a se complicar. Meu avô não era absurdamente rico, mas tinha alguns bens, inclusive uma linda casa à beira de um lago. Era o tipo de lugar que você vê em cartões postais. Deck de madeira, grandes janelas de vidro com vista para a água, rodeado por árvores. Meu pai passou boa parte da infância lá. E até eu tenho memórias daquele lugar, pescando com o vovô, assando marshmallows na fogueira. Durante a leitura do testamento, o advogado começou a listar os bens. Quando chegou na casa do lago, ele disse: "Esta propriedade ficará para Zakir e sua prima Laura. Laura é filha da irmã do meu pai. Ela é incrível, alguém com quem eu sempre me dei bem." Mas assim que o advogado terminou de ler, olhei para o meu pai e vi o rosto dele endurecer. Ele ficou branco. Sua mandíbula travou. Não disse nada, mas dava para ver o ódio crescendo. Depois da leitura, ele simplesmente saiu sem olhar para mim. Minha mãe foi atrás dele. Fiquei ali, desconfortável, ao lado de Laura e da minha avó. Nos dias seguintes, enquanto eu ainda estava na casa da minha avó, meu pai me evitava completamente. Se estávamos no mesmo cômodo, ele fingia que eu não existia. Minha mãe me dava sorrisos falsos, mas também não dizia muito. O mais irônico é que eu nem sabia que o vovô deixaria a casa para mim. Não pedi, não esperava nada.
Mas de alguma forma meu pai enxergou isso como um ataque pessoal, como se o vovô estivesse do meu lado em uma guerra imaginária. Laura e eu conversamos uma noite tomando chá. Ela disse que também estava desconfortável. A mãe dela, minha tia, também não estava muito feliz com o testamento, mas ao menos ela não estava sendo fria. Uma tarde, enquanto ajudava minha avó a organizar as coisas do meu avô, ela se sentou comigo e disse: "Seu avô amava muito seu pai, Zakir, mas também via o quanto você trabalhou duro, o quanto lutou para provar seu valor. Ele queria que você tivesse algo que significasse muito para ele." Acho que ela sabia que eu me sentia culpado, como se tivesse causado mais uma ruptura entre mim e meu pai. Mas então ela disse algo que nunca esqueci. Seu avô não estava escolhendo lados. Ele estava escolhendo o amor. Ele te amava e amava Laura. Por isso queria que vocês dois tivessem um lugar onde sempre pudessem se sentir perto dele. Na noite, antes de eu voltar para casa, encontrei meu pai na cozinha. Ele estava fazendo chá e eu enchendo um copo d'água. Por um instante, silêncio total. Mas então ele disse, sem olhar para mim: "Você sabe, aquela casa do lago deveria ter ficado na família." "Deveria ser nossa", respondi. "Ainda é, pai." "Eu não vou vendê-la. Não vou transformá-la em um aluguel de temporada. Ela continua sendo nossa." Ele não respondeu. Mexeu o chá, largou a colher e saiu. Agora, algumas coisas que eu preciso resolver. Meu pai decidiu me processar. Sim, ele acredita que a casa do lago pertence a ele. Apesar de o testamento do meu avô ser claro, ele insiste que fui eu quem o manipulei. No começo achei que era só raiva momentânea, mas não. Ele começou a aparecer na minha casa sem avisar, exigindo que eu entregasse a propriedade. Disse que o testamento estava errado e que eu era mal intencionado por não compartilhar a casa com ele. Foi como se um interruptor tivesse virado dentro dele. E então vieram os documentos legais. Os advogados dele me enviaram notificações oficiais, alegando que eu havia obtido a casa de forma indevida e exigindo que eu a transferisse para o nome dele. Ele dizia que aquela casa era a herança dele, não minha, e que eu havia manipulado meu avô para conseguir isso. Ridículo. O testamento era claríssimo. Ainda assim, minha mãe tentou agir como mediadora. Ela me ligava dizendo que eu devia entregar a casa para evitar mais confusão, que família era mais importante que propriedades. Mas eu já estava num ponto sem retorno. Não havia mais volta. Provavelmente não há mais relação a ser reconstruída. E foi assim que começou a batalha judicial. O processo durou mais do que deveria. Meu pai contratou bons advogados, pelo menos bons em atrasar as coisas. Acho que ele acreditava que, com o tempo, eu desistiria e entregaria a casa. Mas ele subestimou minha determinação. Eu não podia desistir de algo que o meu avô quis deixar para mim. Seria o mesmo que desonrar sua memória. Além disso, a casa não era só minha. Ela também pertencia à minha prima Laura. Nem mesmo minha tia, mãe dela, apoiou meu pai nessa cruzada. Durante o julgamento, o testemunho da minha avó foi essencial. Ela contou exatamente o que o meu avô havia dito sobre suas intenções. Disse que ele queria que eu e Laura tivéssemos a casa como um símbolo de amor, não de divisão. Isso desmontou completamente qualquer argumento da parte do meu pai. No fim, o tribunal manteve o testamento. A casa permaneceu comigo e com Laura. Meu pai perdeu. Mas a que custo? Ele gastou uma fortuna que não tinha com advogados. E para ser justo, eu também gastei mais do que gostaria. Mas não me arrependo. Porque dessa vez era uma questão de princípio. Só que ele não parou por aí. Como se não bastasse tentar me tirar o que era meu, começou a espalhar ainda mais mentiras. Disse para amigos e outros parentes que eu havia enganado o tribunal, que tinha feito minha avó mentir sob juramento. Essa narrativa começou a afetar meu negócio. Alguns clientes próximos da família começaram a me olhar diferente, então eu devolvi na mesma moeda, no campo legal. Processamos meu pai por difamação e danos morais. Foi o checkmate. Ele perdeu de novo. Não sei o valor exato da casa porque nunca pensamos em vendê-la, mas posso garantir que o dinheiro que ele gastou com advogados, mais o que teve que me pagar por indenização, superou qualquer coisa que poderia ganhar com a venda. O mais triste é que tudo isso não era por laços afetivos. Meu pai não queria a casa porque ela lembrava o avô. Ele queria vendê-la. O corpo do meu avô mal havia esfriado e ele já estava falando sobre precisar do dinheiro. A verdade é que ele estava financeiramente enforcado. Os empréstimos que fez para o meu primo Bernard, junto com outros investimentos errados, o deixaram em uma situação delicada. E a briga comigo só piorou as coisas. No fim, ele teve que vender a própria casa para pagar parte da indenização e quitar algumas dívidas.
Usou o restante para manter o negócio dele funcionando. Ainda possui a empresa, e pelo que sei, ela ainda é rentável, mas não como antes. Soube que ele está tentando vender uma parte da companhia para aliviar as dívidas. Alguém da família sugeriu que eu comprasse essa parte para manter o negócio na família. Mas a ideia de ter meu pai como sócio? Nem pensar. Não é uma indústria que me interessa, e sinceramente não quero esse tipo de vínculo com ele. No fim das contas, ele se destruiu com as próprias escolhas. Gastou tudo tentando me derrubar e perdeu o que tinha. Hoje eu continuo cuidando do meu trabalho e da casa do lago com Laura. Nós reformamos um pouco, mas mantivemos o lugar como era, simples. Bonito, cheio de lembranças. Às vezes vou pra lá sozinho, sento na varanda e fico olhando o reflexo do sol na água. Ainda consigo ouvir a voz do meu avô ecoando na minha cabeça. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que acredite nela. E naquele silêncio, percebo que ele tinha razão. Sem o apoio dele, nada disso existiria. Nem a empresa, nem a estabilidade, nem essa paz que sinto agora. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo o que aconteceu, a decepção, a raiva, o distanciamento, serviu para uma coisa: me libertar. Eu não vivo mais tentando provar meu valor para quem nunca quis enxergar. Agora, eu só vivo por mim, pelos meus princípios e pela memória de quem acreditou em mim de verdade. Se eu aprendi algo com tudo isso, é que família não é definida apenas por sangue. É definida por quem te apoia quando o mundo inteiro duvida de você. E por mais doloroso que tenha sido, eu finalmente entendi isso. Comentário: observador do Reddit. Essa história mostra como a ganância e o orgulho podem destruir até os laços mais fortes. O pai de Zakir escolheu o dinheiro em vez do amor, o ego em vez do respeito. No fim, perdeu tudo: a casa, a dignidade e o filho. Enquanto isso, Zakir provou que o verdadeiro legado não é herdado, é construído com trabalho, coragem e gratidão. Se você gostou dessa história, deixa o like. Isso ajuda muito o canal. E se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, para não perder as próximas histórias do Reddit. Até a próxima!